Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre vias de administração. E ao final dessa aula, eu vou tentar passar alguns vídeos que eu achei na internet para vocês terem uma noção de como a gente aplica os medicamentos, sobre as vias de administração, para vocês terem um pouquinho de noção, tá? Já que a gente não tem aula prática. Espero que vocês gostem da aula. Então, os medicamentos eles são introduzidos no corpo do animal por diversas vias. Eles podem ser via oral, que são aqueles tomados pela boca, intravenosa, via intravenosa, administrado por injeção em uma veia. Podem ser também intramuscular, que é injetado no músculo. Também intratecal, onde a gente injeta o medicamento no espaço ao redor da medula espinhal. Subcutânea, que é sob a pele. Podem também ser aplicados sob a língua, que é a via sublingual, ou entre a gengiva e a bochecha, que a gente chama de via bucal. Também podem ser inseridos no reto, via retal, ou na vagina, que a gente chama de via vaginal. Podem também ser aplicados nos olhos ou ouvido, tá? Que a gente chama de via otológica. Podem ser inalados pelo nariz e também absorvidos através aí das membranas nasais, né? Então, essa via a gente chama de via nasal. Por inalação, aspirados aí até o pulmão, geralmente através da boca, ou boca e nariz por nebulização. Também por via cutânea, que a gente aplica sobre a pele. Para um efeito ali no local, a gente chama de tópico, ou em todo o corpo, a gente chama de sistêmico. Aplicados na pele através de um adesivo, por exemplo, a gente chama de via transdérmica, tá? Daí é para um efeito mais sistêmico. Cada via de administração tem vantagens e desvantagens e também objetivos específicos que a gente vai ver agora. Então, vamos falar um pouquinho sobre a via oral. Muitos medicamentos, eles podem ser administrados oralmente. A gente tem como exemplo os líquidos, as cápsulas, os comprimidos mastigáveis. Como a via oral é a mais conveniente, ela é a via mais utilizada só que às vezes ela tem algumas limitações devido ao trajeto, né, do medicamento ao longo do trato digestivo. No caso de medicamentos administrados por via oral, a absorção ela pode começar na boca e no estômago. Mas a maioria dos medicamentos administrados via oral, geralmente ele é absorvido lá no intestino delgado. O medicamento ele passa pela parede do intestino e chega lá no fígado, antes de ser transportado pela corrente sanguínea até a região alvo, né, onde a gente quer que esse medicamento tenha ação. A parede intestinal e o fígado, eles alteram quimicamente muitos medicamentos, eles metabolizam muitos medicamentos, o que diminui a quantidade que chega à corrente sanguínea. Por isso, esses medicamentos, geralmente, eles são administrados em doses menores, quando injetados por via intravenosa, para produzir o mesmo efeito. Então, quando a gente administra um medicamento via oral, alimentos ou outros medicamentos no trato digestivo, eles podem afetar a quantidade e a rapidez com que esse medicamento é absorvido. Então, alguns medicamentos eles devem ser fornecidos ao animal com o estômago vazio. E outros devem ser administrados, né, dados aos animais, com eles devidamente alimentados. Outros ainda não podem ser tomados com outros medicamentos e, em alguns casos, a via oral é contraindicada, né? Alguns medicamentos administrados por via oral irritam o trato digestivo, tá? Então, isso aí pode danificar o revestimento do estômago e do intestino delgado. Aí pode causar úlcera ou agravar uma úlcera que já existe, né? Existem também aqueles medicamentos que eles são mal absorvidos, né, no trato digestivo.
ou ainda são destruídos pelo ácido e pelas enzimas digestivas no estômago, tá? Então, a gente tem que cuidar muito bem na hora de escolher o medicamento, né? Outras vias de administração são necessárias quando a via oral pode ser utilizada, não pode ser utilizada, né? Por exemplo, quando o animal não pode tomar nada pela boca, quando o medicamento deve ser administrado rapidamente ou em uma dose precisa ou mais elevada. Também quando o medicamento é mal ou irregularmente absorvido pelo trato digestivo. Então, a gente vai ter que utilizar outras vias de administração. Então, as vias injetáveis. A administração por injeção, que a gente chama de administração parenteral, inclui as seguintes vias: a subcutânea, que a gente faz sob a pele, a intramuscular, que é no músculo, a intravenosa, que é na veia, e a intratecal, que é ao redor da medula espinhal, tá? Um produto farmacêutico, ele pode ser preparado ou fabricado de forma que a absorção dele, a partir do local da injeção, seja prolongada por horas, dias ou até mais tempo. Esses medicamentos, eles não precisam ser administrados com tanta frequência quanto aqueles com absorção mais rápida, tá? Então, ali na foto a gente tem os medicamentos injetados através da pele, né? Algumas vezes, administra-se um medicamento através da pele, utilizando-se agulhas, tá? Via subcutânea, intramuscular ou intravenosa. E o adesivo também, que a gente chama de via transdérmica, ou também o implante, tá? Então, ali, a gente pode ver que na administração por via subcutânea, a gente insere uma agulha no tecido adiposo, que é no tecido de gordura, logo abaixo da pele. Após o medicamento ser injetado, ele vai se mover para os pequenos vasos sanguíneos, que a gente chama de capilares, e vai ser transportado pela corrente sanguínea. O medicamento, ele pode alcançar a corrente sanguínea através também dos vasos linfáticos, tá? Que é aqueles que transportam linfa. Medicamentos que são proteínas grandes, como por exemplo a gente tem a insulina, ela costuma alcançar a corrente sanguínea pelos vasos linfáticos e não pelos vasos sanguíneos. Porque esses medicamentos, eles se movem lentamente nos tecidos para o interior dos vasos capilares. Então, a via subcutânea ela é utilizada para muitos medicamentos proteicos, porque eles seriam destruídos no trato digestivo caso fossem tomados por via oral, tá? A via intramuscular, ela é preferível do que a via subcutânea quando são necessárias maiores quantidades de um produto farmacêutico, tá? Como os músculos estão abaixo da pele dos tecidos adiposos, a gente utiliza uma agulha mais longa. Os medicamentos geralmente são injetados em um músculo do membro do animal, né? Então, a rapidez com que o medicamento é absorvido na corrente sanguínea depende em parte do suprimento de sangue para o músculo. Quanto menor for o suprimento de sangue, mais tempo o medicamento demora para ser absorvido na corrente sanguínea, tá? Na administração intravenosa, né, de medicamentos, a gente insere uma agulha diretamente na veia. Daí, o que acontece? A solução que contém o medicamento pode ser administrada em doses únicas ou por infusão contínua, aquele medicamento que a gente deixa ali por minutos ou horas, né? Em caso de infusão, a solução ela é movida por gravidade, a partir de uma bolsa de plástico colabável, ou por uma bomba infusora através de um tubo fino flexível que a gente chama de catéter. A gente vai introduzir isso aí em uma veia. Daí depois a gente escolhe que tipo de veia que fica de melhor acesso, né? A via intravenosa
é a melhor maneira de disponibilizar uma dose precisa por todo o corpo do animal, de uma forma bem rápida e bem controlada. Ela é também utilizada na administração de soluções irritantes, né, que causariam dor ou danificariam os tecidos, se fossem administradas, por exemplo, por injeção subcutânea ou intramuscular. Uma injeção intravenosa, ela pode ser mais difícil de administrar do que uma injeção subcutânea ou intramuscular, né? Olha, devido à precisão que você tem que ter ali na hora de achar a veia. Não é fácil você inserir uma agulha ou um catéter em uma veia, né? Porque, especialmente ainda se o animal for obeso, tá? Quando o medicamento ele é administrado por via intravenosa, ele chega imediatamente à corrente sanguínea, porque a gente está injetando diretamente na corrente sanguínea, né? E, consequentemente, pessoal, vai apresentar um efeito mais rápido do que se a gente administrar a medicação por qualquer outra via, né? Por isso que a gente monitora cuidadosamente os animais que recebem uma injeção intravenosa, tá? Porque a gente percebe ali os sinais que o medicamento está fazendo efeito, ou está provocando um efeito colateral que a gente não deseja, tá? Porém, o efeito do medicamento administrado por essa via costuma durar menos tempo, tá? Então, alguns medicamentos eles devem ser administrados por infusão contínua para manter um efeito constante, beleza? Na via intratecal, a gente insere uma agulha entre duas vértebras na parte inferior da coluna vertebral, dentro do espaço ao redor da medula espinhal. Nesse caso, o medicamento ele é injetado no canal medular, tá? Frequentemente é utilizada uma pequena quantidade de anestésico no local para tornar essa zona ali da injeção insensível, né? Para anestesiar essa zona ali. Essa via ela é utilizada quando é necessário que um medicamento produza um efeito rápido ou lá no cérebro, tá? Num local lá no cérebro, na medula espinhal também, ou no tecido que envolve meninges. As meninges, elas são camadas aí, membranas que envolvem o cérebro, tá? Por exemplo, um exemplo que eu posso citar é para tratar infecções nessas estruturas, tá? As meningites. Algumas vezes, anestésicos e analgésicos, como por exemplo a morfina, que é um analgésico muito forte, são administrados dessa forma, tá? Intratecal. Falando um pouquinho sobre via sublingual e bucal, alguns medicamentos eles são colocados sob a língua, tá? Tomados sublingual, ou entre a gengiva e os dentes, que a gente chama de via bucal, para que possam aí se dissolver e ser absorvidos diretamente pelos pequenos vasos sanguíneos que ficam ali sob a língua. Esses medicamentos não são ingeridos, tá? A via sublingual, ela é especialmente boa para nitroglicerina, que é utilizada para aliviar a angina, devido à sua absorção rápida, e também ao fato do medicamento entrar imediatamente na corrente sanguínea, sem a necessidade de passar primeiro pela parede do intestino e pelo fígado. Mas a maioria dos medicamentos não podem ser administrados dessa forma, porque eles podem ser absorvidos de maneira incompleta ou indevida. Essa forma sublingual e bucal, ela é mais indicada para seres humanos, tá, gente? Administração por via retal. Então, muitos medicamentos que são administrados por via oral também podem ser administrados por via retal, em forma de supositório. Nesse formato, o medicamento que é administrado, ele é uma substância cerosa, tá? Que vai se dissolver depois de ter sido introduzido ali no reto. A absorção do medicamento, ela é rápida, uma vez que o revestimento do reto ele é bem fino e tem uma irrigação sanguínea boa, tá?
é abundante ali a irrigação sanguínea. Geralmente prescreve-se supositórios quando o animal não pode tomar o medicamento por via oral devido a náuseas, impossibilidade de deglutir ou restrições alimentares. Como acontece às vezes em algumas intervenções cirúrgicas, né? Via vaginal. Alguns medicamentos eles podem ser administrados às fêmeas por via vaginal, né? Na forma de solução, comprimido, creme, gel, supositório ou anel. Esses medicamentos eles são lentamente absorvidos pela parede da vagina e essa via é usada com frequência para administrar estrógeno às fêmeas, para aliviar alguns sintomas vaginais, tá? Então, os medicamentos utilizados aí na via oral, na via ocular, desculpa, eles são utilizados aí para tratar os problemas oculares, obviamente, né? A gente tem aí glaucoma, conjuntivite, algumas lesões. Então, eles podem ser administrados com substâncias inativas para a produção de um líquido, gel ou pomada, para serem aplicadas aí no olho. Colírios em forma líquida, eles são de uso relativamente fácil, mas eles podem sair dos olhos muito rápido, né? Porque ele é líquido, então ele sai do olho muito fácil, o que vai impedir aí uma boa absorção. A gente utiliza aí algumas formas em gel e pomada também, que mantém aí o medicamento em contato com a superfície do olho por mais tempo. Mas aí pode embaçar a visão, é incômodo, né? Também a gente tem disponível aí algumas apresentações sólidas para inserção ocular, que vão liberando o medicamento de uma forma contínua e lenta, mas esses produtos eles podem ser difíceis de aplicar e manter no local exato, tá? Os medicamentos oculares eles são utilizados sempre devido aos efeitos locais. Por exemplo, lágrimas artificiais, que são utilizadas para aliviar a secura do olho, ou outros medicamentos. Por exemplo, os para tratar glaucoma. A gente vai ver essas doenças aí mais para frente, tá? Via otológica, medicamentos aí que são usados para tratar inflamação e infecção de ouvido, tá? Podem ser aplicados diretamente nos ouvidos afetados. Gotas para ouvidos contendo soluções ou suspensões são tipicamente aplicados apenas ali no canal auricular externo. Antes de aplicar as gotas para ouvidos, os animais, a gente tem que limpar muito bem ali a região do conduto auditivo dos animais, tá? Pode ser com algodão ali e solução fisiológica. Tem que limpar bem e depois secar muito bem para não deixar úmido, tá? Então, os medicamentos, a menos que os medicamentos sejam utilizados por um longo período ou utilizados em excesso, uma pequena quantidade de medicamento entra na corrente sanguínea, tá? Logo ali, os efeitos colaterais generalizados são ausentes ou mínimos. Os medicamentos que podem ser administrados por via otológica incluem aí tratamentos para infecção de ouvido, né, dos animais, para otite, no caso, né, e comumente utilizado para tratar o local ali da infecção mesmo. Via nasal. Caso o medicamento ele deva ser inalado e absorvido através ali da fina membrana mucosa que reveste as fossas nasais, ele precisa ser transformado em pequenas gotículas no ar, tá? Quando esse medicamento é absorvido, ele entra na corrente sanguínea. Os medicamentos administrados por essa via, eles costumam atuar rápidos, tá? Alguns deles podem irritar as vias nasais. Via cutânea. Então, os medicamentos que eles são aplicados na pele, geralmente eles são utilizados para um efeito local, tá? E são geralmente usados no tratamento de distúrbios da pele, dos distúrbios da pele que são aí superficiais, tá? Qualquer dermatite, infecção,
enfim, alguma lesão ali da pele. O medicamento ele é misturado com substâncias inativas. Dependendo da consistência dessas substâncias inativas, a formulação ela pode ser pomada, creme, loção, solução, pó, gel, puron, enfim, tem todas essas apresentações. Pessoal, então, como administrar os medicamentos de maneira correta nos pequenos animais? A gente vai ver um pouquinho sobre pequenos animais. Na próxima aula, eu vou tentar falar um pouquinho sobre grandes animais, tá bom? Então, as 5 principais vias pelas quais a gente pode fazer aí a administração de injeções de medicamentos, né? A gente tem a intravenosa, que é dentro da veia, a intramuscular, que é dentro do músculo, subcutânea, sobre a pele, intraperitoneal, que é dentro da cavidade peritoneal, intradérmica, que é dentro da pele, e além disso, a gente pode dar aí medicamentos orais. A gente vai ver algumas dicas para esses procedimentos serem realizados corretamente. Então, a injeção via intramuscular, tá? É importante a gente sempre preparar o animal para injeção, posicionar esse animal em decúbito lateral, na posição sentado ou em estação, tá? Deve ser feita uma boa contenção, depois disso, a gente deve esfregar a pele ali sobre o local que a gente pretende fazer a injeção com um algodão embebido em álcool 70% ou algum outro desinfetante de pele, beleza? A gente vai inserir a agulha através da pele no interior do músculo. A gente vai tentar deixar essa agulha em um ângulo de aproximadamente 45 a 90 graus. A gente vai fazer o quê? Antes de injetar o medicamento, a gente vai tracionar o êmbolo da seringa, ou seja, a gente vai puxar o êmbolo para que, se houver alguma entrada de sangue, a gente vai ter que tirar essa agulha e escolher outro músculo ou um local diferente do mesmo músculo para injetar, porque senão a gente vai estar injetando em algum capilar ou em algum vaso sanguíneo, beleza? Então, depois disso, a gente vai injetar o material do músculo em velocidade moderada, retirar a agulha do músculo. A gente não pode esquecer de anotar na ficha do animal qual a medicação que foi administrada. Uma coisa que deve ter cuidado é com o volume aplicado no tecido muscular, porque ele é muito denso, né? Ele é bem fechadinho e ele não pode acomodar um grande volume de material injetado, tá? Então, quando precisar aplicar um volume muito grande, por exemplo, 8 ml, a gente escolhe mais de um lugar e divide em 2 ou 3 pontos de aplicação, tá bom? Via endovenosa. Então, primeira coisa que a gente deve decidir é em qual veia a gente vai fazer a aplicação do medicamento, tá? Se vai ser na veia jugular, na veia cefálica, na safena lateral ou na veia femoral, tá? Então, de novo, a gente vai preparar o animal para injeção, posicionar esse animal apropriadamente, pedir para alguém fazer uma boa contenção, tá? Vai segurar o corpo da seringa, orientando o bisel da agulha para cima. O bisel seria aquela pontinha da agulha, sabe? Então, a gente vai inserir a agulha num ângulo aproximadamente de 30 graus com a pele do animal. A gente vai inserir a agulha até a metade, pelo menos que esteja dentro da veia, né? Vai soltar a pressão que distende a veia, aspirar uma pequena quantidade de sangue até o canhão da agulha para você saber que você está na veia. Vai injetar o material em velocidade moderada ou lenta, dependendo do medicamento que você está injetando no animal, tá? Ao remover a agulha da veia, a gente tem que aplicar uma pressão ali no êmbolo com algodão seco no local ali e manter pressionado firme por alguns segundos, beleza? Depois disso, a gente vai anotar na ficha médica do animal qual que é a medicação que foi administrada, beleza?
Quando o volume é maior que 5 ml ou quando se injeta uma substância passível de irritação, o recomendado é verificar o posicionamento da agulha dentro da veia pela aspiração de sangue para dentro da seringa várias vezes, tá? Durante a injeção, para garantir que tu não saiu com a agulha ali da veia, beleza? Via subcutânea. Da mesma forma que nas outras vias, a gente vai preparar o animal para injeção, posicionar o animal em decúbito external, ou na posição sentada, ou em estação. A gente vai fazer o quê? A gente vai pinçar uma dobra da pele, a gente vai fazer uma pinça entre o polegar e os demais dedos, ali no pescoço do animal ou no dorso do animal. Vai esfregar a pele sobre a região onde a gente pretende aplicar a injeção com algodão embebido em álcool 70% ou outro desinfetante de pele à base de iodo, por exemplo. E aí a gente vai inserir a agulha até o canhão, tá? Através ali da pele, no espaço subcutâneo. A gente vai puxar de novo o êmbolo da seringa e observar se tem alguma entrada de sangue na seringa. Se houver entrada de sangue, a gente escolhe outro local para injeção. Se não for aspirado sangue, o material deve ser injetado em velocidade moderada sobre a pele e depois remover a agulha ali da pele. E novamente anotar na ficha médica do animal qual que é a medicação que foi administrada. A agulha, ela deve deslizar facilmente sobre a pele. Se a gente notar que está muito resistente ali, que a entrada está muito resistente, a agulha ela pode estar posicionada intradérmica, tá? Ou intramuscular. Aí ela deve ser redirecionada, a gente deve posicionar ela novamente. A via intradérmica, pessoal, ela é usada para diagnóstico, tá? Principalmente para diagnóstico. O animal ele deve ser preparado para o procedimento. Após a contenção física desse animal, a gente vai fazer a tricotomia na área que a gente pretende fazer a injeção. Não deve ser utilizado sabonete ou desinfetante na pele, onde a gente vai fazer o teste, né, por injeção intradérmica. A gente vai posicionar o animal em decúbito lateral, preferencialmente. Marcar a pele ao redor da área pretendida para a injeção com uma caneta. A gente vai segurar o corpo da seringa com o bisel da agulha para cima, em um ângulo aproximadamente de 10 graus com a pele. Vai esticar essa pele entre o polegar e o indicador de uma das mãos e vai inserir a agulha dentro da epiderme, até que esse bisel esteja totalmente coberto pela pele, tá? Vai colocar o animal em uma posição que proporcione acesso ao lugar da injeção. Essa aplicação ela deve ser feita com a área ali depilada, tá? Feita a adequada tricotomia. Deve ser uma área livre de lesões cutâneas e usar com cuidado os instrumentos de tricotomia para evitar lesões na pele, né? Pode ser que uma vesícula de líquido fique ali presente no local onde foi feita a injeção intradérmica, tá? Via intraperitoneal. A gente vai preparar o animal para injeção, selecionar uma agulha de diâmetro e comprimento adequados, tá? A gente vai colocar o animal em decúbito lateral ou dorsal, esfregar a pele sobre a região que a gente pretende fazer a injeção com algodão umedecido em álcool 70%, ou outro desinfetante de pele, inserir a agulha em um ponto intermediário entre o umbigo e o pubis, tá? Ali o osso do quadril, seguindo a linha alba. A linha alba é aquela linhazinha branca que fica bem no meio da barriga ali do animal, tá? Tracionar a injeção, isso vocês já sabem, antes de toda a aplicação a gente vai ter que tracionar o êmbolo da agulha, da seringa, para ver se não tá pegando sangue ali, né? Vocês já sabem disso. Então, a gente vai injetar o material em velocidade moderada na cavidade peritoneal, vai remover a agulha do abdômen, anotar na ficha médica do animal que a medicação foi administrada.
A agulha que deve ser usada para injeção intraperitoneal, ela deve ser de 3,5 a 7,5 centímetros de comprimento. A gente deve cuidar a presença de sangue ou outro conteúdo na seringa, que indica que a agulha foi posicionada incorretamente no interior da cavidade peritoneal, ou que há doença ou lesão abdominal, beleza? Então, tem que cuidar esses pontos aí. Via oral. Então, na via oral, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai segurar a cápsula ou o comprimido como uma pinça com os dedos. A gente vai fazer uma pinça com o polegar e o indicador de uma das nossas mãos e vai segurar o comprimido. Vai colocar a palma da mão na superfície dorsal do focinho do animal, apontando as narinas do animal em direção ao teto, tá? Vai pressionar os incisivos do animal, os dentes incisivos do animal para baixo com o terceiro, quarto e quinto dedos da mão que você está segurando a medicação e vai colocar a cápsula ou comprimido lá no fundo da garganta do animal, lá na base da língua do animal. Vai retirar a mão da boca do animal, fechar a boca do animal rapidamente e vai manter assim até o animal engolir. Para ficar mais fácil para o animal engolir, você vai esfregar a área ali da garganta do animal, né? A área ventral do pescoço do animal, para ele deglutir. Depois vai anotar na ficha técnica do animal qual a medicação que foi administrada. Então, a gente sempre tem que cuidar a limpeza das mãos, tá? Porque é importante entre os pacientes em um hospital ali, por causa do controle de doenças transmissíveis. Dependendo do medicamento e da doença do animal, o comprimido pode ser colocado no meio de algum alimento que o cão goste. No caso de gatos, a gente tem que tomar cuidado para o animal não comer toda a comida e deixar o remédio de lado, beleza? Quando a medicação for líquida, ela pode ser dada com a ajuda de uma seringa, colocando no cantinho da boca do animal, tá? A gente aperta o êmbolo vagarosamente para que o animal possa engolir aos poucos e não derramar ali a medicação e acabar indo tudo fora. Um beijo a todos os protetores de animais. Hoje nós estamos aqui para ensinar como aplicar uma injeção intramuscular. Hoje pela manhã, um dos nossos peludinhos, ela estava intoxicada, estava enjoada, ela tomou medicamento para intoxicação, mas depois encontramos um rato grande, morto. Ela provavelmente deve ter brincado com ele, mordido ele, e ela deve ter se intoxicado, ele deveria estar envenenado. Por isso dele estar ali, né, dela poder pegar. Então, agora a gente trouxe ela, a gente está com ela aqui, e para mostrar como se aplica para quando a gente está nesse estado, num domingo como hoje, que não tem veterinário à disposição da gente, os veterinários que nos apoiam. Nossa cidade também tem uma deficiência muito grande. Então, como protetora, eu tenho medicamentos em casa e eu sempre tenho o auxílio de um veterinário. Então, existem dois tipos de vacina de injeção que a gente pode aplicar, que é a subcutânea, que ela tem um efeito moderado. Ela tem a intramuscular, que é essa que eu vou aplicar hoje, que tem um efeito mais rápido no peludinho. E a endovenosa, que nós não podemos fazer, que é diretamente na veia, na corrente sanguínea. Então, a gente vai agora aplicar a segunda dose e ela já está bem melhor, mas vai ficar bem agora. Isso preocupa muito a gente, todos nós. Eu espero que, se vocês gostaram do nosso vídeo, se inscrevam, deem seu like. Vamos fazer nosso canal crescer para que todas as pessoas que tenham essa necessidade, que moram em cidades que nem agropecuária existem, possam ser acalentado um pouquinho com uma maneira de cuidar seus peludinhos com carinho, com respeito, porque é aqui com os peludinhos que a gente aprende a ser um ser humano melhor. Quero mandar um beijo a todos os meus amigos e vamos lá, né? Não vou deixar minha bichinha muito tempo aqui. Primeiro vocês molham o algodão com álcool. Aqui tem o ossinho da perninha dela
aqui tem a outra parte e aqui tá o músculo, né? Tem que cuidar para não pegar no osso. Então, aqui tá o músculo dela, tá? Aqui tá o ossinho, aqui a outra partezinha, ela tá com a perninha quietinha. Então, a gente abre aqui. A gente abre, gente, para passar o álcool, porque passar o álcool em cima Aqui tem 1 ml do medicamento. E aí a gente aplica assim. Assim, dessa maneira. Retira. Passa mais um pouquinho de álcool. E aqui tá a nossa bichinha. Dentro de uma seringa, é isso que a gente vai mostrar para vocês. Tá, então, outra coisa que é bom entender é que quando você vai dar um remédio, normalmente vai ser por vários dias. Então a gente tem que tentar fazer isso da melhor forma possível para que da próxima vez que você der o remédio para o seu animalzinho, ele não vai ficar com medo ou achando que você está querendo machucar ele. Então a gente tem a Mimi aqui, pode tomar a Mimi. A Mimi, ela vai tomar isso aqui, então tá aqui o remédio, isso aqui é água no caso. E o que você vai fazer? Você vai segurar a bochecha do seu bichinho aqui, ó. Tá vendo? Tá segurando a bochecha aqui. Tanto desse lado quanto aqui. E o medicamento, deixa eu passar para o lado de cá, vai ser dado entre a bochecha e os dentes. Tá vendo, ó? Eu vou dar, a Mimi vai engolindo tudo, ó. Já dei 1 ml. Tá? Qual que é o segredo aqui? É você dar devagarzinho para ela poder engolir o remédio. Então tá aí.